E vamos lá. Uma das primeiras coisas que eu quero comentar com vocês foi do primeiro contato com a atividade física que eu tive, que foi a corrida, e o que eu aprendi com esses mais de 3 anos que eu corro. Cara, pra começar, você não precisa começar correndo muito rápido. Você pode correr mais devagar, correr um pouco, parar, correr mais um pouco e parar, porque você vai explorando o seu corpo e você vai entendendo ele. Porque se você for começar querendo correr tipo 3, 4 quilômetros, você vai se ferrar muito, você vai acabar torcendo o pé, você vai correr errado, você vai ficar muito cansado, e aí você não vai mais querer correr, porque você não teve esse cuidado, não teve essa prudência. Então, eu comecei correndo 1 quilômetro, 1,5 quilômetro, 3 quilômetros, e aí eu fui aumentando aos poucos. No meio, o que acontece? Você sua muito, então você solta muito sal. O que você precisa fazer? Você precisa tomar água, precisa se hidratar, e é ideal que você coloque sal rosa na água, que é o que eu faço, porque o sal rosa, ele não salga, então não fica aquela água ruim de beber, fica uma água até que gostosinha, e ao mesmo tempo que me fornece esses minerais que eu vou perdendo conforme eu vou suando. Uma coisa legal também é você comprar um bom tênis pra você não ferrar com o teu pé. E uma coisa também são meias de poliamida. São meias que permitem o pé respirar. Se você for colocar uma meia tradicional, uma meia de algodão, o seu pé vai começar a suar, e aí vai encher de bolha, não vai ser nada legal. Deixa eu respirar um pouquinho. Já volto. Vamos lá. Mais um detalhe também. Quem tá começando a correr, muitas vezes quer correr rápido. Quer correr, sair atropelando. E aí, o que acontece? Acaba cansando muito. E aí também é mais uma coisa que não vai ser interessante. Não vai ser interessante. Correr rápido também faz você suar ainda mais, porque acelera os batimentos cardíacos. Então, o seu pé, ele soa ainda mais, além de você dar muito impacto se você corre rápido demais. Por isso que é interessante você ir correndo aos poucos e ir conhecendo seu corpo, porque cada um é um universo. Então, para algumas pessoas vai ser muito fácil, para outras pessoas vai ser muito difícil. E às vezes você vai encontrar pessoas no caminho que vão falar: você tá correndo errado, você tá correndo torto. A pessoa que fala isso pra você, ela nunca correu, porque a pessoa que vê que você tá errando, ela vai querer te auxiliar. Ela não vai simplesmente apontar o dedo pra você. Então, ela vai perguntar pra você, de repente, se você não fica com dor, que é uma consequência de você pisar errado. E aí, provavelmente você vai se identificar. E aí você já, tem interesse no que essa pessoa tem a me falar. E não se frustre por isso. Não tenha vergonha. Até porque a gente não pode ter vergonha das coisas. A gente tem que ser sem vergonha. A gente tem que ser nós mesmos. E não ficar tentando se encaixar em padrões. E aí eu criei o meu. Corro mais rápido, mais devagar. Vejo o que eu sinto no meu corpo. E coloco
um motivo pra eu estar aqui, que é de me auto-superar, mostrar pra mim mesmo que eu sou forte. E é isso. E tem mais. Um dos principais ensinamentos da corrida, pra mim, foi sempre olhar pra frente. O que eu vejo de gente olhando pro chão, aquela pose de submissão, sabe? Às vezes eu até brinco, né? Eu passo do lado de uma pessoa olhando pro chão, eu pego e falo, nossa, como é que o chão tá bonito, né? Tipo, meu, se você não olha pra frente, você vai acabar dando de cara com alguma coisa. E também trabalha muito na sua autoconfiança, né? Porque se você olha pra frente, você confia onde você tá pisando. Diferente se você fica olhando pro chão. Você tem que ficar olhando pra onde você tem que pisar o tempo todo. Isso também passa um ar de insegurança, de que a pessoa não confia na onde ela tá pisando. Então foi uma coisa que, um simples ato, que me ajudou a desbloquear mais essa coisa da autoconfiança. Entende? Tanto que o tempo todo eu tô olhando pra frente. Dirigir também é uma das coisas que me ajudou a criar esse hábito de olhar pra frente e não pro chão. Isso é muito legal. Tem mais uma questão também minha, que eu sempre tive, de odiar passar perto das pessoas. Eu olhava e eu falava, nossa, não gosto de pessoas invadindo meu campo. E que nem, olha como é que no parque é estreito a trilha. Então eu tenho que passar perto das pessoas, tenho que passar do lado. E muitas vezes eu achava que as pessoas iam me bater, as pessoas iam, sei lá, cuspir na minha cara, porque na minha adolescência faziam isso na escola. Só que, tipo, meu, você não precisa ter medo das pessoas, de falar perto das pessoas. Ninguém vai fazer nada com você, entende? E outra, se alguma coisa que você falar servir pra pessoa, é problema dela, não é problema seu. Você não tá falando pra ela, diretamente pra ela. Então, tipo, de certa forma isso acaba sendo uma falta de maturidade das outras pessoas. Então, não ligue. Simplesmente continua seguindo seu caminho, continua sendo quem você é e tá tudo bem. Fechou? Fui!